governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, concede entrevista coletiva neste momento. Vamos acompanhar. São 4 vezes mais municípios, é praticamente todo o estado, né, que está atingido de alguma forma. Claro, municípios, alguns menos, outros mais, mas todos sendo impactados. Alguns ainda por serem impactados, não está nem ainda achurado ali, por exemplo, Rio Grande, eu estou vendo aqui, ou São Lourenço do Sul, ali, enfim. Então ainda vão ter municípios que vão estar marcados ali nessas próximas horas por conta do que já está acontecendo na região sul, né? 95 óbitos, 4 e que estão em investigação. Nós temos 50 mil pessoas em abrigos, mais de 159 mil desalojados, 1,5 milhão de pessoas atingidas, afetadas nas nossas contas, ainda 131 desaparecidos. Os números vão se elevando, mas infelizmente ainda projetamos que eles ainda têm um grau elevado de imprecisão na medida que estamos ainda vivendo a emergência. E, bom, ao lado de todo o esforço de resgate, de toda a ação que está em campo para garantir que hospitais tenham seus suprimentos, que alimentos cheguem onde são necessários, que abastecimento d'água seja refeito, né? Que nós tenhamos o funcionamento dos serviços essenciais garantidos, com tudo que está em curso nesse momento de crise. Ao lado disso, né, a gente vai trabalhando também nas medidas para o restabelecimento e depois já para a reconstrução. Então nós estamos com as nossas equipes também trabalhando nessa direção. Então de recursos do governo do estado, a gente anuncia 200 milhões de reais já emergencialmente. Então ainda recém a primeira, né, das movimentações que o estado terá que fazer, 200 milhões de reais em atendimento a essa emergencial, a essa catástrofe. Nós vamos fazer transferência numa primeira tranche, numa primeira leva aos municípios, fundo a fundo. Isso foi um aprendizado também do episódio do Vale do Taquari no ano passado. E que nós temos, inclusive, transmitido ao governo federal como um pedido nessa direção. Não dá para ficar exigindo nesse momento plano de trabalho, não dá para ficar exigindo projetos, não dá para ficar pedindo burocracia. Tem que colocar o recurso na ponta logo para poder fazer com que os municípios tenham capacidade de resposta. Por mais que haja voluntários, doações, pessoas emprestando equipamentos aqui e ali, os municípios precisam ter capacidade de também comprar equipamento, alugar, pagar hora extra, comprar o combustível, fazer tudo o que precisem lá na ponta. E não dá nem tempo para a gente fazer levantamento de qual é a situação de cada município. Não dá tempo para a gente fazer análise para homologação ou não da situação de emergência. Por isso, todos os municípios que estão decretando situação de emergência vão receber os valores. A gente está destinando imediatamente, numa primeira tranche, 70 milhões de reais no total, que dá um valor ali de cerca de 200 mil reais para cada município. Esse valor é para agora. Em seguida vai vir nova leva de repasses para os municípios, né? Por que a gente está passando nesse valor? Porque a gente não tem ainda a capacidade de mensurar o que cada município, qual é o nível de incidência, de impacto em cada município. Tem município que está na relação dos atingidos, mas são impactos muito menores do que os outros. Tem outros que são muito maiores e que 200 mil não será naturalmente nem perto de algo suficiente. Mas como a gente já sabe que eles precisam de alguma coisa, manda na frente esses 200 mil reais, garante que todo mundo possa comprar o que seja necessário emergencialmente e agora, levantando situações de municípios mais críticos, a gente vai fazer novos repasses em breve. O Volta por Cima, que é o nosso programa também de apoio às famílias que foram impactadas, já estamos disponibilizando as famílias de extrema pobreza e pobreza. Nós estamos disponibilizando 50 milhões de reais, uma estimativa de pelo menos aí 20 mil famílias também, nesse momento, né, havendo
percepção de necessidade de mais famílias serem atendidas, nós vamos colocar mais recursos para que cada uma delas possa receber os R$ 2.500, também de uma política que o nosso governo criou no ano passado, em função dos eventos climáticos do ano passado. Dinheiro que vai no cartão cidadão, né? Vamos ter que refazer cartão de muitas famílias que perderam tudo, perderam inclusive os cartões. Então, equipe de assistência social em campo, ao lado dos abrigos, para as famílias que foram desalojadas, desabrigadas, poderem ser atendidas e receberem esses repasses, ajudando a comprar os itens essenciais. A saúde está disponibilizando R$ 10 milhões para hospitais atingidos, hospitais que perderam equipamentos, que perderam materiais e que também para os hospitais que servem de retaguarda para essas regiões, então que estão pressionados com o seu atendimento e vão precisar recursos de custeio porque estão gastando mais insumos, estão gastando mais materiais, estão gastando mais com pessoal, inclusive, para reforçar os atendimentos nas necessidades excepcionais que estão tendo. Então, isso também é um primeiro repasse, verão mais recursos também aqui na saúde. Horas máquina, destinamos R$ 40 milhões dentro de um contrato que a gente tem dentro da Secretaria de Agricultura, e esse contrato já tem, né, um maquinário todo locado. A gente vai empregar esses kits para os municípios, o Estado paga, e as máquinas são aplicadas lá nos municípios de acordo com as necessidades que os prefeitos apontam. Então, já estamos disponibilizando esses R$ 40 milhões. E no aluguel social, a gente tem aqui R$ 30 milhões sendo colocados para o Estado poder dar suporte na verdade, complementando valores que vêm também do governo federal, que coloca recursos para os municípios para aluguel social. O Estado coloca também mais R$ 400 para cada família que precisa ser atendida, ajudando o município a identificar imóveis que possam ser também locados, onde há essa possibilidade. E nós estamos com a nossa equipe também trabalhando para identificar nos diversos municípios outros tipos de soluções habitacionais que vão ser necessários. É importante também dizer, né, o governo do Estado acionou o Ministério da Justiça ontem ainda para a Força Nacional poder reforçar a segurança aqui também no Estado. Paralelamente a esse pedido, falei com os meus colegas governadores, especialmente os do COSUD, que têm, né, proximidade geográfica para mais rapidamente colocar os seus efetivos aqui, pedindo a eles que se antecipassem, inclusive, a mobilização da Força Nacional e já começassem a organizar equipes e efetivo para virem ao Rio Grande do Sul. Então, a gente espera receber os 100 primeiros homens amanhã ainda, né, e ao longo dos próximos dias, totalizando 400 homens integrantes, homens e mulheres, que nós esperamos ter aqui reforçando a segurança pública, também com viaturas, e também determinei a abertura de edital, chamamento urgente, está sendo publicado hoje, do programa Mais Efetivo, que é um programa do Estado que permite a contratação temporária de policiais que estão na reserva, né, que se aposentaram. Então, autorizei imediatamente a publicação de edital para o chamamento de 1.000 policiais para serem empregados também na segurança. Eles não podem atuar na segurança nas ruas, mas atuam nas locais que precisam de segurança, como abrigos e outros que têm a necessidade de reforço, né, de acompanhamento do Estado, né, usando a farda, estando presente e fazendo a segurança nessas localidades, liberando esses efetivos que nós precisamos empregar nessas localidades para estarem nas ruas fazendo a segurança da população. Então, nós estamos com uma ação firme para garantir a segurança do Estado. E, naturalmente, acontecem episódios aqui e ali, mas quero assegurar ao povo gaúcho que o governo do Estado vai colocar força total, né? Nós disponibilizamos todas as horas extras possíveis, chamamos os policiais que estavam em férias, convocamos ao serviço, né? Estamos com toda a força, pé no acelerador, com toda a estrutura para a segurança pública e manteremos a ordem no Estado e vamos prender e dar consequência para todos aqueles que usam um momento dramático como esse para aplicar golpes ou praticar crimes no momento de fragilidade, de vulnerabilidade. Não vamos relaxar
né? Nada, não vamos baixar a guarda, pelo contrário, vamos estar firme lá para evitar qualquer tipo de crimes nessas condições. Encaminhamos também hoje uma reunião pela manhã com a bancada gaúcha, fizemos uma reunião integrada virtualmente, deputados estaduais e deputados federais e senadores do Rio Grande do Sul, onde interagimos sobre diversos pontos que estão sendo aqui encaminhados, dos problemas urgentes para os quais estamos encaminhando soluções, ouvindo os deputados, esclarecendo a eles sobre todas as ações que estamos empreendendo, e me alegra muito, me deixa muito confiante sobre a nossa capacidade de superação desse momento, à disposição de todos, efetivamente todos os parlamentares, todas as forças políticas gaúchas, para deixarmos qualquer diferença de lado. Não é hora de qualquer disputa política, de apontar dedo para um ou para outro, de levantar suspeita ou criticar. O povo gaúcho exige, deseja e precisa a união de esforços de todos. E há esse espírito nas diversas lideranças políticas do Estado, para que nós possamos endereçar soluções. Então isso me deixa muito confiante. Fizemos uma apresentação a eles, especialmente também, né, pedindo a eles que sejam lá em Brasília, os parlamentares federais, vigilantes das medidas que estarão sendo adotadas no nível federal, para que elas enderecem soluções para aquilo que nós estamos já com o diagnóstico de que será crítico para o Estado, para que tenhamos capacidade de superar esse momento. Não adiantará simplesmente disponibilizar recursos ao Estado se não houver um arcabouço legislativo que tire a pressão do nosso orçamento de compromissos como os da dívida, né, que nos ajude a ter um melhor fluxo no pagamento dos precatórios e de outras obrigações que o Estado tem, que precisarão ter um momento de suspensão para dar fôlego financeiro. De outro lado, não adianta só ter o fôlego financeiro, que do ponto de vista das regras fiscais, de limites, superávites que precisam ser atingidos, enfim, se isso continuar sendo exigido do Estado, nós teremos muita dificuldade de movimentar o orçamento como o momento exige. E, além disso, as regras para contratações, para firmar convênios, para os planos de trabalho que são exigidos, claro, tudo exige cuidado, é recurso público, não pode ser libera geral, não é isso que estamos pedindo, mas vamos precisar ter ritos sumários, absolutamente expeditos, para que a gente possa atender a dimensão desse desastre nas diversas áreas que ele tem, com a velocidade que o povo gaúcho precisa, né, para que o Estado possa se reerguer. Então apresentamos isso à nossa bancada federal, e também tenho interagido permanentemente, ontem e hoje, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com o ministro da Fazenda, com o ministro da Casa Civil, né? Estamos em permanente diálogo e vamos mobilizar todas as nossas forças políticas. Há sensibilidade por parte do governo federal e das lideranças das casas do Congresso, mas nós vamos precisar que os gaúchos, né, que estão sofrendo aqui esse problema, as lideranças gaúchas que estão sentindo o que está acontecendo, sejam os nossos porta-vozes e a nossa defesa em Brasília para que a solução seja efetiva e não simplesmente, né, enderece aqui e ali pontualmente algum tipo de auxílio, sem ter a proporção do que nós precisamos num momento crítico como esse. Então enviamos as minutas, organizamos isso, apresentamos o problema que temos, o remédio que nós identificamos como necessário para que o Estado tenha a capacidade de superação. Bom, quero trazer para vocês também os prognósticos para os próximos dias. Nós ainda estamos num período difícil do clima, e nós temos atualizações para dar sobre isso, já estamos vivenciando, né, na região sul. Fiz uma reunião ontem com os prefeitos da Zona Sul, expedimos os alertas, reuni com eles para dar noção de urgência e de criticidade desse momento, para que pudessem estar todos fora da zona de risco, que tirassem as pessoas das localidades e que dessem um alerta na proporção que o que pode acontecer na região sul. Então, a região sul já está sofrendo as consequências
e isso ainda tende a se agravar nessas próximas horas e ainda por amanhã. Mas aqui a gente traz, né, o alerta, porque amanhã a sala de situação que faz as análises meteorológicas, ela aponta uma frente fria que está se deslocando pelo estado e que deve provocar temporais generalizados no estado, em todas as regiões, com atenção para descargas elétricas, granizo e ventos bastante fortes, com rajadas que podem alcançar a 100 km por hora. E à noite as temperaturas devem despencar, né? Só voltar aqui a apresentação. Aqui. À noite as temperaturas devem despencar, então muita gente que está desabrigada, muita gente que está eventualmente até na água ainda, né? Isso é a preocupação nossa, para que a gente possa ter essas pessoas protegidas. As temperaturas vão despencar, né, já na noite de amanhã, e deve na quinta-feira, esse ar frio avançando, ter temperaturas entre 5 e 11 graus no centro-sul e ainda chovendo forte na zona sul do estado. Então será um momento já difícil por conta de tempestades temporais, ventos fortes, até granizo espalhado pelo estado. Questionei a nossa sala de situação, dá para precisar mais onde que vai ser? Então, na verdade, não é possível, é mais generalizado. Vou pedir aqui a Kátia, tem um microfone aqui, Kátia, que possa trazer um pouco mais de informação. Boa tarde a todos. Com relação aos temporais, governador, a expectativa é de que, como a frente fria ela vai passar por todo o estado, então tem expectativa em qualquer ponto do Rio Grande do Sul essa possibilidade de temporais. Porém, a condição um pouco mais expressiva ainda que a gente está prevendo é a parte da metade oeste do Rio Grande do Sul. Então, se a gente for traçar aí uma região, diríamos que seria a parte da campanha, o oeste, o centro e o noroeste do estado com relação a temporais. Bom, então, o primeiro alerta é esse sobre amanhã, temperaturas que despencam. E nós vamos trazer mais informações nos próximos dias, até quinta-feira. Há uma primeira projeção já de que entre sexta-feira e domingo nós voltemos a ter chuvas muito fortes na metade norte do estado, com incidência nos rios que já se elevaram e que já provocaram todos esses estragos. Então, nós estamos monitorando isso, mas já faço desde já um apelo aqui às pessoas, porque tem essa projeção de chuvas fortes a partir de sexta-feira. Tem cidades que estarão com pessoas voltando, buscando, fazendo buscas ou visitando lugares que foram atingidos. Nós vamos precisar que as pessoas tenham um pouco mais de paciência e evitem essas localidades. Não será a hora de voltar para casa, não será a hora de estar nos lugares que foram atingidos. A projeção é de que as chuvas possam gerar novos dias de fortes inundações nessas regiões que já foram atingidas, especialmente Vale do Taquari, a Serra Gaúcha, com os deslizamentos que já se observou, onde há terreno com instabilidade por conta dos deslizamentos do solo encharcado e até mesmo gerando depois reflexos também de novo na região metropolitana. Então isso a gente ainda está acompanhando, monitorando a evolução e vamos trazer esses alertas aí ao longo da semana. Então é um momento de grandes dificuldades, mas nós estamos muito dedicados a restabelecer serviços, manter o Estado funcionando e superarmos ainda esses novos desafios que vêm pela frente. Abrimos as perguntas. Boa tarde a todos. Nós temos inscrições de colegas que mandaram perguntas pelo WhatsApp e também os colegas presentes aqui. A gente só pede, por gentileza, uma pergunta por jornalista para a gente conseguir atender todos, porque são 10 inscritos. Eu vou começar com uma pergunta que foi enviada pelo WhatsApp, pelo Jorge Carrasco, do The Guardian. Ele pergunta se o governo tem algum plano para ajudar as famílias na reconstrução dos seus lares e, além disso, se há uma estratégia de urbanização sólida prevista pelo governo que se adapte às novas condições climáticas na região do Vale do Taquari, na região metropolitana, e que também ajude a evitar novas catástrofes.
Não, nós entraremos em campo com um forte plano de habitação para essas famílias que perderam tudo, tanto do ponto de vista daquelas de extrema pobreza, que vão precisar de moradias totalmente subsidiadas pelo governo, quanto aquelas de baixa renda que vão precisar também de apoio em subsídios que reduzam os custos para as suas moradias. Como o tamanho, né, do impacto no número de municípios é enorme, naturalmente isso vai exigir um esforço gigantesco também orçamentário, e é por isso que nós estamos pedindo ao governo federal uma série e a União, mais do que o governo federal, porque vai passar pelo Congresso, tudo aquilo que a gente está apresentando, a necessidade de suspender pagamentos da dívida, a necessidade de se constituir um fundo para a região sul que priorize o estado do Rio Grande do Sul, à luz do que acontece para outras regiões, entre outras ações que deem condições financeiras para que o estado tenha fôlego para atender essas comunidades e também para desenvolver um plano robusto de resiliência climática para as regiões que foram mais afetadas, o que deverá envolver tanto investimentos em planos de contingência, né, tecnologias de monitoramento e também a implantação de medidas de defesa, né, e de proteção dessas cidades, além de, inclusive, vir a estudar totalmente retirar moradias de determinadas localidades, o que para transferir para outras localidades vai exigir ainda mais força e fôlego financeiro. Como há sensibilidade nacional pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, como há manifestações firmes de apoio, nós acreditamos que é possível nós sonharmos com isso e trabalharmos nessa direção. Próxima pergunta do Diego Nunes, do Jornal do Comércio. Governador, boa noite. Gostaria de falar sobre a dívida do Estado com a União, né? O senhor hoje teve uma reunião com diversas autoridades do Rio Grande do Sul e também com o governo federal, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Gostaria de saber se já houve uma resposta do governo federal, se o senhor espera ainda hoje uma resposta e se tem algum indicativo de que possa haver essa suspensão e até quando ela estaria valendo. Conversei com o ministro Fernando Haddad pelo telefone hoje e quero manifestar minha confiança nos encaminhamentos que ele dará. É, de fato, um assunto muito complexo, porque todos os gestos e movimentos que forem feitos em direção ao Rio Grande do Sul, naturalmente, envolvem uma governança federativa e temas que afetam outros estados também. Então, compreendo que ele tem uma complexidade na definição, nas tomadas de decisão, e que compreende a urgência. Nós não vamos, como nós estamos ainda na contingência, nós não teremos gastos monumentais, como o que a gente está pedindo de apoio público nos próximos dias. Então, compreendo que a gente leve ainda mais alguns dias para a definição, mas terá que ser urgente e a minha preocupação é justamente que não tomem nenhuma decisão sem estarem afinados conosco. Não adianta tomar encaminhamentos, decisões que não considerem as necessidades que o Estado efetivamente tem para poder ter capacidade financeira, fiscal, administrativa para a recuperação. Nós vamos desenvolver juntos, confio nisso, um grande programa de reconstrução das vidas, dos lugares e do futuro do Estado. Próxima pergunta da Débora Eli, da agência Reuters. Ela diz o seguinte: há uma série de relatos de saques em áreas evacuadas e assaltos a barcos de resgate e abrigos. O que o governo está fazendo para conter esses ataques? Acho que estava na apresentação aqui, né? Estamos reforçando Força Nacional, chamamento de todos os policiais que estavam em férias, horas extras, todas as possíveis para reforçar a presença dos nossos policiais, convocação aí por edital para que até 1.000 homens e mulheres da nossa Brigada Militar atuem extraordinariamente no Estado. Então, estamos atuando em todas essas frentes para que a gente possa dar consequência a todos aqueles que tenham praticado crimes nessas condições e possamos ter o policiamento que melhor sustente o momento extraordinário que o Estado está vivendo. Próxima pergunta do Ramon Nunes, da Rádio Gaúcha. Governador, minha pergunta tem relação com a da colega. O senhor anunciou, claro, esse programa mais efetivo, mas os voluntários que estão lá na ponta, tanto no bairro Matias Velho, quanto aqui em Porto Alegre, Zona Sul e Zona Norte, estão se questionando sobre hoje à noite já. A gente sabe que esse programa não vai ser para hoje. O que o governo pensa em fazer de forma imediata, já que a burocracia, claro, impede a chamada desse efetivo agora?
Vou convidar aqui o nosso secretário de Segurança, pode dar detalhes técnicos mais claros sobre o tema. Bom dia a todos e a todas. O governador Eduardo Leite determinou 100% do efetivo da segurança pública nas ruas, então nós suspendemos férias, suspendemos licenças, policiais de áreas administrativas, todos eles foram designados para as ruas. Início da tarde eu estava reunido com todos os comandos, já dividindo localidades mais críticas do estado, para que haja uma ostensividade e a gente garanta ali uma segurança. Tivemos nos primeiros dias algumas situações mais graves em áreas como Eldorado do Sul, e a nossa dificuldade ali, nós tínhamos os policiais, mas não tínhamos como colocá-los ali. Então, tivemos que colocá-los de helicóptero e agora já estamos conseguindo colocá-los ali de viaturas. Então, nessa última noite em Eldorado, né, já tivemos uma situação bem mais tranquila em relação às situações anteriores e também, governador, embarcações que estavam sendo usadas, inclusive dos bombeiros, para resgates, agora estão sendo usados pela brigada, porque algumas áreas aqui como Maitá, como Matias Velho, como Eldorado, elas, áreas em que se andava de viatura, hoje nós estamos patrulhando de barco. Tivemos também relatos ontem em relação a Menino Deus e Cidade Baixa, houve ali uma circulação de um número muito grande de moradores de rua, e aí logo designamos policiais civis e policiais militares, mas hoje, desde o início da tarde, nós estamos alocando mais efetivo, policiais de áreas administrativas, policiais que estavam na Secretaria de Segurança Pública, e a ordem é 100% da polícia na rua. Próxima pergunta da Mauri Dornelles, da Rádio Itatiaia. Governador, boa noite. Nesse momento a gente vê Eldorado do Sul sendo o mais novo epicentro da tragédia, principalmente aqui na região metropolitana, por conta do difícil acesso, principalmente. Porto Alegre a gente consegue acessar, Canoas da mesma forma, Vale dos Sinos também. Pergunto se o senhor, junto com a equipe, planeja algo especial para resgatar essas pessoas de Eldorado do Sul. Isso porque o prefeito, na manhã dessa terça-feira, em uma entrevista à Rádio Guaíba também, falou que toda a população da cidade, 40 mil pessoas, precisam deixar a cidade tem que ser evacuada. Então, como o senhor pensa essa evacuação, se isso é planejado com o governo do estado, e qual é o plano para Eldorado nesse momento, já que é a cidade mais crítica da tragédia? Obrigada. Certo. A gente conseguiu, a informação que eu recebi agora há pouco, ter a resolução pelo DENIT de um viaduto que tinha rompido, enfim, a cabeceira do viaduto. Foi feita a religação, a intervenção necessária para a religação. Ainda remanesce água em nível elevado em algumas partes da pista, mas caminhões e veículos mais altos conseguem passar, a informação que me passaram, nos permitindo fazer com que veículos de assistência e necessidade emergencial, né, usando a ponte nova do Guaíba, de forma restrita, continua interditada a ponte, usam pela contramão, com liberação especial, possam acessar essa localidade, levar alimentos para aqueles que estão em determinadas localidades, sem milhares de pessoas em determinados pontos, que nós estávamos tendo dificuldade para levar alimentos para a subsistência dessas pessoas, e poderemos agora viabilizar um acesso com mais força de alimentos e de subsistência. Então estamos recuperando as condições de estrada aqui e ali e buscando ter a oportunidade de fazer a retirada daquelas pessoas que desejam sair. Próxima pergunta do Bruno Oliveira, da Rádio Guaíba. Governador, boa noite. Diante da previsão do tempo para os próximos dias, quais são as estratégias e as medidas que serão tomadas, tanto para as áreas que já foram afetadas, mas para as que também podem ser, né, governador? Obrigado. Nesse momento, a primeira estratégia é alerta, né? Fazer a população compreender a gravidade do que já aconteceu e do que vem pela frente ainda. Isso, a nossa grande preocupação é não termos pessoas em áreas de risco. E, de outro lado, buscarmos sustentar os serviços todos dentro dessas condições. Se as pessoas não estarão nos locais, elas têm que estar em algum local, em algum lugar. Se elas vão estar abrigadas em abrigos públicos, nós precisamos garantir que esses abrigos estejam atendidos com abastecimento da água, saneamento, esgotamento sanitário, que a gente consiga ter energia elétrica, alimentos e, em função do frio, cobertores, né? Então são muito bem-vindos as doações de cobertores, né? De roupas de inverno, nesse contexto que está se avizinhando para o Rio Grande do Sul. E nós
estamos buscando apoiar os municípios em religação de serviços, né? Então, hoje pela tarde, estive com o prefeito Sebastião Melo no DEMAI e já está havendo uma cooperação entre o DEMAI, a Corsan e a Copasa e a Sabesp, que são companhias de Minas Gerais e de São Paulo, também que eu pedi aos governadores que colocassem à nossa disposição. Estão enviando técnicos para cá. Estou pedindo colaboração técnica também de outras companhias, de outros estados, e pedindo que nós tenhamos um grupo, né, de trabalho focado, além do restabelecimento do abastecimento, também buscando ajudar na drenagem urbana, especialmente aqui em Porto Alegre, onde nós temos grandes contingentes de pessoas que estão afetadas e porque as máquinas, as casas de bomba ficaram afetadas também. Temos que tentar dar a solução mais rápido possível para tentar trazer alguma normalidade, já que sabemos que o Guaíba vai levar tempo para baixar. E mesmo com o Guaíba baixando, se a drenagem urbana não tiver condições, vai levar mais tempo ainda para escoar essas águas na cidade. Antes de passar para a próxima pergunta da Cristine Galiza, nós estamos recebendo muitos comentários na live e no YouTube a respeito do Pix. Pessoas questionando o destino das doações feitas pelo Pix SOS Rio Grande do Sul. Se o senhor puder, governador, aproveitar essa oportunidade. Super importante quem está nos acompanhando na live. Vamos lá, para ficar muito claro, né? O Pix não é para o governo. O Pix é para uma conta de uma entidade privada, que é da Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul, que são bancos públicos, na verdade. Então, é uma entidade privada, não é dinheiro para o governo para fazer. Nenhuma das ações que nós anunciamos aqui vai consumir os recursos do Pix. Os recursos do Pix são para, com a participação de entidades sociais, nós atendermos as pessoas que foram atingidas. Como é que nós fazemos isso? Governança bem definida. Um decreto define um comitê gestor, onde estão várias entidades, associações de municípios, entidades privadas, empresariais, entidades sociais e assistenciais, que decidem a forma de aplicação desse recurso. E uma vez decidida a forma de aplicação, são chamadas entidades sociais para que a gente possa fazer esse recurso chegar na ponta para as famílias, e ele vai ser priorizado para ajudar a reerguer as vidas das pessoas, porque toda a assistência agora está atendida. Alimentos existem, né? Roupas de cama, colchões, a água que está chegando, enfim, tudo isso existe, tem disponibilidade, tem desafios logísticos para fazer chegar nas pessoas, mas não faltam esses materiais, esses insumos. O que as pessoas vão precisar do apoio vai ser no momento seguinte para reerguer as suas vidas. Cabeleireiro que perdeu todo o seu salão, a padaria que perdeu tudo que tinha, a lojinha, né, o pequeno comércio, esses pequenos estabelecimentos comerciais. Então, é uma das ações que nós priorizamos lá no Vale do Taquari, e, aliás, pelo portal sosenchentes.rs.gov.br. Quem quiser pode acessar, e além de se cadastrar como voluntário, acompanhar, né, as ações do Estado, pode ir lá conferir a prestação de contas do que foi feito com os recursos dessas doações de Pix no episódio do Vale do Taquari, com auditoria, com transparência, com acompanhamento público por todos. Então, tem transparência, tem cuidado, tem gestão compartilhada com a sociedade e tem, sobretudo, o foco, né, de chegar nas pessoas. Não é dinheiro para o governo. Nós tomamos a decisão de fazer uma chave Pix no episódio do Vale do Taquari, a partir do que nós começávamos a observar que estava acontecendo naquele momento, de sensibilidade das pessoas, e pelo que a gente ouviu quando eu falei, fiz uma reunião de secretariado em conferência virtual com o governo de São Paulo e com o prefeito de São Sebastião, que tinha tido um episódio de deslizamentos de terra lá em São Paulo no início do ano passado. E uma das questões, entre tantas, que ele nos trouxe foi, infelizmente, neste momento que as pessoas estão muito emocionadas e sensibilizadas e querem ajudar, oportunistas, né, e golpistas se aproveitam da sensibilidade das pessoas e pedem doações para movimentos que são inexistentes, e acabam embolsando esse dinheiro e fazendo qualquer outro tipo de uso, que então era importante termos um canal seguro. Nós respeitamos
todas as iniciativas. Cada um faz a doação para onde entender melhor, para onde entender mais pertinente, respeitamos. Existem muitos movimentos de vaquinha e de mobilização por arrecadação, honestos, né, e que são efetivos, que têm gente preocupada em atender as pessoas. Infelizmente, tem também muitos outros que estão fazendo arrecadação sem transparência, sem o mesmo compromisso. Por isso que nós resolvemos fazer, com um decreto, com governança, com transparência, com entidades sociais participando, um canal seguro para que as pessoas pudessem fazer doação. Não é para o governo, não é para fazer o que o governo tem a obrigação de fazer. Vai chegar nas pessoas, tem transparência, quem quiser ver, já o que foi feito no episódio passado pode acessar sosenchentes.rs.gov.br. Governador, boa noite. O senhor falou nas dificuldades logísticas, né? Aqui em Porto Alegre a gente está apenas com uma rota segura de entrada e saída, que é a RS 118-040. E há uma preocupação com o desabastecimento nos mercados. A gente está vendo relatos já das pessoas de não encontrar mais água mineral. Também houve uma corrida aos mercados, porque 70% de Porto Alegre ficou sem água potável, né? Está sendo adotada alguma estratégia para garantir a liberação dessas estradas, para que os caminhões possam chegar com mantimentos, com remédios à cidade, para que não esse desabastecimento? Que estratégias aí vocês estão planejando? Bom, nós estamos em contato direto com os setores produtivos para garantir que as plantas de produção tenham capacidade, né, de operação mínima, as que tenham essa capacidade. Vamos trabalhar para ajudar também o restabelecimento daquelas que foram atingidas. Então tem que ter a produção, tem que ter os insumos, tem que ter, né, os itens sendo viabilizados. Os centros logísticos foram afetados também, né? A região metropolitana tem muitos que acabaram também sendo afetados, o que também afeta a logística e a capacidade de distribuição. E temos a questão das rotas. Então não é só ter estrada, né? É ter o produto, é ter a estrutura logística e é ter estrada também. E nós estamos atuando, né, acompanhando os diversos setores em cada uma dessas frentes. Para viabilizar a chegada deles, também em contato muito com a associação de supermercadistas, né, de varejistas, acompanhando os itens críticos que devam chegar para garantir o abastecimento. É claro que poderá haver uma falta disso ou daquilo, mas nós não temos até aqui a preocupação com desabastecimento total. Pode faltar itens específicos, né? Aqueles produtos premium disso, daquilo, determinado corte da carne que não vai ter, que não vai chegar, enfim, mas ter desabastecimento total, nós não temos até aqui essa informação que pudesse ser tratada como preocupante.